This call is now being recorded. Ok. Pode se Boa manifestar tarde, aí no professor. microfone. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde. Pessoal, eu comprei uma luzinha aqui digital, mas eu não gostei muito porque é preto e eu tenho que olhar na tela para escrever, olhando na tela, mas com a mão na lousa aqui. Vamos tentar usar ela hoje para ver se dá tudo certo. Então, bom. Então, nós vimos o ponto material, né, o corpo e as suas geometrias. Agora nós vamos olhar um pouco a parte interna dos materiais sólidos, certo? Porque essa parte interna que nós vamos ver hoje, ela vai servir para o restante da matéria até o final, a matéria 2 também. Só que, como a gente vai fazendo as simplificações para o corpo sólido, então ainda nós vamos considerar que ele é rígido, certo? Tá bom? E depois nós vamos vendo as coisas que nós vamos acrescentando aos poucos, né? As propriedades. Mas, por enquanto, ele ainda é rígido. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar algumas propriedades, né, dos sólidos, e que também vai ser útil para os capítulos seguintes, né, como eu já falei. Então, nós vamos ver aqui a parte interior, né, do material sólido, tentar compreender, né, quais são as coisas possíveis que podem acontecer a um material sólido. Quando uma coisa é possível, a gente chama de potência, né? Deixa eu escrever aqui. Vamos ver aqui. Potência. Potência é toda a capacidade que tem uma coisa, tá? Então, e as propriedades? Propriedades é aquilo que você já sabe que é específico do sólido. Porque tem coisas que são específicas e coisas que estão associadas aos sólidos, tá? Então, veja só, nós sabemos que os materiais, né, eles se apresentam em dois estados, o sólido e o fluido. O fluido se divide em líquidos, né, e gases, que são os gasosos, tá certo? Então, no nosso caso, o que nos interessa aqui é apenas o sólido. E nós vamos ver a diferença que ocorre, né, com o movimento das moléculas, né, e o distanciamento que elas têm uma das outras. Chama-se o distanciamento, se chama latitude, né? E assim a gente vai percebendo que nos gases o distanciamento das moléculas são menores, nos líquidos são pequenos, né? Aliás, nos gases são grandes, desculpa, toquei aqui. O distanciamento é grande, nos líquidos são menores e nos sólidos são extremamente pequenos, tá? E nós temos forças intramoleculares coesivas, né, que também são grandes nos sólidos. Aí é o contrário, né, menores no líquido e pequenas num gás, tá bom? Porque as forças são inversamente proporcional ao comprimento, por isso que é o contrário. Aí aqui nós temos uma figura para representar o sólido, né, com a estrutura cristalina dele, o líquido com algumas moléculas próximas, deslizando umas sobre as outras, e o gás com as moléculas separadas. Aqui eu coloquei uma molécula de água, que é um hidrogênio, aliás, um oxigênio e 2 hidrogênios, né? H2O. Então aqui um gelo cristalino. Ok? E a água é o material mais importante do universo. Bom, então vamos ver aqui uma situação. O que nós temos como sólido, né? A aplicação de tensão de compressão, tensão cisalmente em um sólido, resulta numa deformação. Essa deformação, a gente vai sempre olhar como se fosse uma deformação elástica. O que é uma deformação elástica? Ela vai até um certo ponto, depois volta, tá? Não entra no regime plástico nessa disciplina. A gente não considera a plastificação do sólido, tá? Por quê? Porque a plastificação é uma distorção permanente
tá? Então, no caso aqui, a gente quer que o material ele tenha reversão na sua distorção ou na sua deformação. Se a gente for assim, analisar sólido e fluido, então nesse livro eu sempre comparei o sólido com o fluido para mostrar que as equações do sólido se transformam em equações do fluido. Todas as leis de sólido se transformam em leis de fluido, basta que se derive no tempo. Então nós vamos estar preocupados, né, no sólido com as propriedades elásticas. Agora, nos fluidos, as propriedades elásticas, elas só aparecem quando tem compressão, né? Por exemplo, uma ampola de gás, né, como uma seringa. Você comprime e depois ela volta, tá bom? E aí, se você fizer um cisalhamento, que é uma tensão tangencial, né, o fluido ele vai deformar continuamente, certo? Tá certo? Então, é diferente do sólido. O sólido, ele se deforma até o material romper, tá? E o fluido não. O fluido não tem ruptura. Aí também tem uma outra coisa que o fluido, ele não resiste às tensões, né? Ele muda de forma. Os fluidos não podem suportar a tensão do cisalhamento, mas não significa que tais tensões sejam inexistentes. Durante o fluxo de fluidos reais, a tensão do cisalhamento, né, que são os atritos, né, assume um papel importante na consideração e predição, né, e uma parte vital dos problemas que iremos analisar nesse curso. Então, é porque esse livro aqui, ele está preparando para os dois cursos, sólidos e para fluido. Por isso que ele está falando aqui de duas situações ao mesmo tempo, tá bom? Só que esse é o volume 1, né, depois vai ter o volume 2, que é a matéria 2, e assim por diante. Bom, então vamos ver lá. O que nós temos como material sólido? Por exemplo, um pedaço de granito, né? É um material sólido. Aí, você pensa, será que eu consigo estudar o granito da forma como ele é? Não. Se você for tentar estudar o granito sem fazer uma aproximação, você não consegue, porque é muito complexo. Muitos detalhes, né, na textura, superfície e assim por diante. Então, o que você faz? Né? Essa parte maior aqui chama-se macroestrutura, né? É a estrutura do corpo à vista de uma escala sem nenhuma ampliação, como essa daqui. Aí tem a microestrutura, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu escolher outra cor aqui para ficar mais bonitinho aqui. Opa. Então você veja que aqui, ó, tem pontinhos pretos, pontinhos mais claros. Então aqui seria a microestrutura. E a microestrutura tem grãos, né? Tem fases. Então, é uma outra escala. E aí nós temos a estrutura cristalina, que já é uma ampliação dessa daqui. Tá? Então vamos ver isso aqui na prática. Eu pego um pedacinho desse aqui, faço uma ampliação, encontro a microestrutura. Né? Olha a separação de uma fase da outra. Olha aqui, ó, que está bem aqui no pretinho, né? Aí tem uma fase mais clara e mais escura. Olha lá como é que é a separação, né? Tá certo? Aí você amplia mais essa parte aqui, você vê os cristalzinhos, ó, alongados aí. Né? Aí você vê um poro aqui, ó, certo? Aí você pega um cristalzinho desse e amplia, ó. Aí você vê uma estrutura assim, ó, organizada. Aí você pega um átomo desse aqui e amplia e vê uma estrutura atômica, tá bom? Então daqui para cá, ó, já foi um desenho já imaginário. Eu gosto de falar quando a coisa é desenhada de forma imaginária, né? Até aqui você conseguiria fazer no microscópio também, né? Agora já tem um microscópio que vê os elétrons e o núcleo, mas a gente não tem essa imagem, então foi desenhado aqui de forma imaginária, mas aqui são imagens reais, tá bom? Porque às vezes a gente vê cada filme da NASA, lá filme, e a gente não sabe se aquilo é feito em CGI ou se é um desenho mesmo, tá? Se é um real, se é uma imagem CGI. Então, o que nós temos aí? Nós temos que, nós precisamos fazer uma representação, né, abstrata desse sólido. O que é uma representação? A gente vai reduzir o corpo, né, colocando só as características essenciais, certo? E desprezando as demais potencialidades, ou seja, tudo que o sólido
tiver a mais, né, a gente vai desprezar. Então, nesse caso, né, pelo fato de a gente ter um corpo que a gente precisa analisar a deformação mais tarde, porque é mais complicado, a gente vai desprezar também a deformação. Tá? Então, nessa situação, né, como a gente vai considerar que as forças que a gente está aplicando no sólido ela é mínima, né, ou desprezível, então a gente vai eliminar essa possibilidade de deformação, né, por enquanto. Tá? Todos os corpos, na verdade, eles se deformam, não é certo, vamos dizer assim, absolutamente certo eliminar a deformação. Mas é uma primeira análise, né? Então a gente vai fazer como eu considero ele um corpo rígido, certo? E ele vai ser um objeto reduzido, né, a uma figura tridimensional. Então vamos ver como é que fica isso. Imagine aquele corpo real lá em cima. Então eu vou tirar a textura dele, aí ele fica dessa forma, mas ainda resta a deformação. Aí eu falo, não, ele não se deforma, então ele fica assim, ó, o corpo rígido. Então eu vou reduzindo, né, o modelo dele até ficar um modelo simplificado para eu poder trabalhar com ele matematicamente. Aí depois eu volto, né, colocando, depois que eu entender ele nessa forma, eu coloco as complicações, tá? Porque não dá para estudar tudo de uma vez. Então tem que começar do mais simples, do mais complicado, tá bom? Então é isso aí. Vamos ver algumas coisas aqui que dá para a gente já considerar nele, né? A gente sabe que eles são formados de átomos, né? Aí, no caso, tem moléculas, tem átomos, dependendo se você tiver uma fase metálica, né? Ou uma fase covalente, então você vai ter ligações químicas de vários tipos no sólido, tá bom? Então, nós vamos considerar aqui uma ligação química com uma atração e uma repulsão. Então, aqui nós vamos ter uma região, né? Onde você vai ter a separação numa distância R entre dois átomos, né? Como está aqui representado, ó. E essa separação aqui vai ser o ponto de equilíbrio aqui, tá? Então, se você tentar aproximar esses dois átomos aqui, ó, certo? Essa energia ela é positiva, ela sobe. Então, tente a repelir, certo? Agora, o que vai acontecer? Se você deixar na posição de equilíbrio, ele está aqui, né? Se você tentar afastar esses dois átomos, aí você já está nessa região negativa aqui, ó. Então, ele tende a se unir, certo? Então, se você comprime o sólido, ele tende a voltar para a posição de equilíbrio. Se você distende ele, também tende a voltar para a posição de equilíbrio. Só que, num caso, a gente diz que a força é negativa, né? E no outro caso, a gente diz que a força, aliás, no primeiro caso aqui é positiva, né? E nesse outro caso aqui a força é negativa. Ok? Então, esse potencial, né, ele serve para você explicar as ligações covalentes, metálicas, né? Então, todas as três tipos de ligação, né? Iônica, covalente e metálica, né? Iônica, covalente e a ligação metálica. Então, todos três vão ter esse comportamento aqui. E aqui, ó, como a energia, a derivada dessa curva aqui é a força, né? Força é menos a derivada da energia potencial em relação à posição, né, R desses átomos aqui. Então, a derivada desse gráfico é esse gráfico aqui. Então, você veja que a força, olha, ela atinge um valor máximo aqui, né? Depois, né, você diminui a força. Então, para você romper o material, você vai até o limite de resistência dele, que seria esse limite aqui. Tá certo? Bom.
Então, vamos lá. Bom, estou saindo a primeira vez aqui com essa luzinha. Então, vamos lá. Aqui era os potenciais, aqui colocaram as potências de interação. As potências de interação das partículas dos sólidos definem sua natureza, podendo ser tipo ligação metálica, iônica ou covalente, ou a mistura delas. Então, pode ter uma ligação que tenha caráter iônico covalente, metálico covalente, e assim por diante. Tá? Em todas as ligações químicas presentes em materiais sólidos, acontece dos átomos assumirem uma posição de equilíbrio. Né? Essa posição mínima de energia, né, cuja distância característica, é chamada de parâmetro de rede. Então, aqui, você define um parâmetro de rede, né? Assim como você define um parâmetro de rede aqui na rede cristalina, ok? Então, você define um parâmetro de rede que é importante. Por quê? Porque cada estrutura cristalina vai ter o seu parâmetro de rede e o parâmetro de rede define o material. Bom, então, esse potencial aqui, ó, que é normalmente para as moléculas, né, ou potencial covalente, ele é chamado potencial Lennard-Jones. A diferença da ligação iônica e da ligação metálica são os expoentes aqui, ó, que mudam, tá? É só isso que muda aqui. Aí a constante também muda, né? As constantes, mas a maneira de escrever é sempre assim, um termo menos outro termo, dividido por uma potência, tá? Então eu coloquei esse aí, para dar um exemplo, tá? Para a gente ver como que é a expressão do potencial. E vamos analisar uma situação aqui, ó, olha lá. Vamos considerar que... Opa, não está querendo pegar. Que essa parte aqui do potencial, lá de cima, que é o mesmo gráfico, eu vou aproximar por uma parábola, tá? Então, você sabe que uma parábola se aqui for o y, né? E aqui for o x, aqui embaixo. Então, como é que fica uma parábola? Y é igual a x quadrado, certo? Então, é essa parábola aqui que eu vou representar aqui. Então, quem que vai ser o y? Vai ser a energia potencial. Quem que vai ser o A? Vai ser um K de mola, constante de mola. E x quadrado vai ser aí o, sei lá, delta R, ou o próprio x mesmo, pode chamar de x, não tem problema. Que é a separação, né, dos átomos. Ok? Vai se chamar de x. O delta R também faz. Então, o que vai acontecer? Ó? Quando ele é sólido, né, ele está tão próximo que ele interfere, às vezes até a nuvem eletrônica dele pode interferir. No líquido está aqui um pouquinho distante, né? E aqui está bem separado. Então, aqui tem alguma sobreposição ou tem algum tipo de atração. Então, aqui a atração é máxima, certo? E aqui não tem nenhuma atração. Né? E essas moléculas, elas podem ir cada um para um lado. Né? Ou os átomos. Então, essa é a ideia. Aí, se eu pensar que essa energia potencial, eu vou usar uma série de Taylor, que é uma função que você expande, né, que você aprendeu lá na matemática, pega uma função, aí f de x, né, lá na matemática você aprendeu, f de x, expandido em séries de Taylor, né? Quem viu o cálculo 1. É a f no ponto x0, mais a derivada de f dx, x menos x0. Né? Opa. Agora bobeou. Ai, não, ficou louco. Deixa eu apagar, porque ficou doidão aqui. A minha canetinha ficou doidão. Bom, volta aqui. Então, vezes x menos x0, né? Mais derivada segunda de f dx, x menos x0 ao quadrado. Então, você vai colocando a derivada primeira, a derivada segunda, né? Aqui a derivada nenhuma,
elevado a primeira, elevado a segunda, e assim por diante. Então, você vai fazer isso com essa função V. Então, olha lá. O f de x é o V, f de C0 é o V de R0, df dx é esse aqui, né? df2 dx é esse aqui, e assim por diante, né? O x menos x0 está aqui, o x menos x0 ao quadrado está aqui. Aí tem um 1 fatorial, 2 fatorial, né? Esqueci aqui e assim por diante. Bom, então o que vai acontecer? Veja só. A derivada do potencial em relação à posição é a força. Então, esse termo aqui já vai ser a força. Tá? Aí eu vou escrever e vou anular esses termos para cá. Ó. Anular todos eles. Né? Aliás, desculpa. Anulo para cá, né? Daqui para frente. Esses aqui eu anulo. Por quê? Porque é muito desprezível. Então, eu só vou ficar com V, né? Aqui é um sinal de igual, né? Que está errado, aqui é um sinal de igual. V, R igual a V0 mais D2V, né? E assim por diante. Por que que o DVR aqui, que é a força, né? Não participou aqui, ficou, por causa que isso aqui é zero, a força no ponto de equilíbrio é zero, tá? Então, só vai ficar esse termo e os termos seguintes, né? Então, aqui está dizendo, a força em R é nula. Aí, o que vai acontecer? Essa energia aqui do ponto zero, né? Eu vou considerar o valor, uma hipótese para também descobrir qual é o valor dela. Esse aqui vai ser a constante K. Olha lá. Então, aqui eu faço essa subtração, VR menos V0, né? KR menos R0 ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai me dar exatamente aquela energia no ponto de equilíbrio lá, R0, né? V de R, em função de R. Então, a energia potencial, ela vai ter a forma de uma parábola aqui, né? Se a ligação for covalente, se a ligação for metálica, se a ligação for iônica, não importa. Sempre vai ter esse ponto de equilíbrio aqui, tá? Então, essa função vai descrever essa situação próxima ao equilíbrio. Aí, olha, a força, ela é nula aqui, mas ela pode aumentar para cá ou aumentar para cá. Então, se eu separar, né? Posição de equilíbrio R0 está aqui. Se eu tentar separar os átomos, eles tendem a voltar. Se eu tentar unir, eles tendem a se separar. Então, sempre vai oscilar em função desse equilíbrio aqui. Ó. Aí, eu vou pensar o seguinte. Bom, se isso aqui é para 2 átomos, então vamos juntar uma cadeia de átomos 2 a 2. Tá? Átomos 2 a 2. Então, vamos supor que tem N átomos. Então, vai ter N dessa força aqui. Tá? Porque essa aqui é para um átomo, para uma dupla de átomos, então vai ter N desses. Tá certo? Aí, o que vai acontecer? Se eu considerar que essa variação aqui, ó, R menos R0, é a separação aqui que eu pego aqui, ó, R0, né? Aí eu estico aqui. Ele está aqui, aí eu venho para cá. Aí ele vem parar numa posição R, né? Então, R menos R0, né, é o quanto ele se separou. Ele saiu de uma posição e foi para outra, né? O outro também saiu de uma posição e foi para outra. Então, aqui formou um ΔL. Por quê? Porque eu vou somar todos os N átomos que eu estou fazendo uma força, por exemplo, assim, ó. Tanto faz de tração como de compressão. Então, se eu juntar N vezes essa separaçãozinha de um por um, vai dar o ΔL, né? Que é a força que eu estou usando para deformar. Então, veja só. Macroscopicamente, né, microscopicamente,
eu tenho essa expressão para força. Por quê, microscopicamente? Porque é entre dois átomos. Certo? Tá aqui. Macroscopicamente, eu vou ter essa força, K delta L. Por quê? Porque isso aqui já vai ser uma barra. Né? Opa, oh, meu Deus, ficou doidão. Não sei o que acontece aqui quando eu... ainda não aprendi a mexer nisso. Ficou doidão. Uma hora eu aprendo a mexer. Acho que tem alguma coisa que eu clico aqui que ele... Vamos lá. Então, aqui, vamos pensar numa barra, né? Aí, nessa barra, ó, eu tenho um átomo ligado a outro átomo, ligado a outro átomo, ligado a outro átomo, ligado a outro átomo. Então, quando eu fizer uma força para tracionar ou para comprimir, tanto faz, agora eu vou ter uma variação ΔL, né? Certo? Então, se ele tivesse, por exemplo, se a barra estiver aqui, né? Eu puxei para cá, ele aumentou, né? Então, vai ter um ΔL para cá, um ΔL para cá. Ok? Essa aqui vai ser a força. Então, é isso que nós vamos considerar quando o corpo estiver se deformando. Tá? Mas isso na matéria 2. Então, o que aconteceu? O Einstein, ele olhando para essa situação, né, que é a energia de um sólido macroscópico, certo? E a energia de um sólido microscópico, né, aliás, entre dois átomos, no caso, né, ele pensou assim, se isso aqui é igual a uma mola, então eu vou imaginar colocar uma mola entre os átomos, né? Porque o potencial aqui, ele está sendo como se fosse uma parábola, né? E quando eu puxo, ele volta, quando eu tento comprimir, ele também volta. Então, ele imaginou um sólido chamado sólido harmônico, né? E aí, ele pensou, né, fazer isso para que esse sólido fosse representar um material frágil, né? O material frágil obedece à lei de Hooke, né? Que a lei de Hooke é a lei que a força é K vezes o ΔL, né? O Kx, como lá em cima que a gente colocou, né? E ele pensou num cristal cúbico em 3 dimensões para poder fazer essa analogia. Então, vamos ver como é que ele pensou. Ele pensou que todos os átomos aqui, ó, tem uma molinha ligando eles, né? Então, ficaria assim, ó, uma mola, uma mola, uma mola, uma mola, essa mola liga aqui, essa mola liga lá na frente, essa mola liga aqui, aqui é átomos, né? Aqui é mola, aqui é átomos. Eu posso até trocar de cor, né? Ficar melhor para ver os átomos. Então, aqui são átomos, 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 átomos e átomos. Então, com esse modelo aqui, certo? O Einstein conseguiu explicar várias propriedades dos materiais, né? Além da lei de Hooke, né? As deformações, propriedade material, além do calor específico, né? Mas a nossa matéria não vai se prender a esse detalhe do calor específico, tá bom? Então, nesse caso, né? Esse material sólido, se ele for metálico, né, ligações metálicas, ligações covalentes, se ele for um material cerâmico, ou ligações, né, de outro tipo, né, como as ligações que tem nos materiais poliméricos, né, que nos materiais poliméricos tanto tem ligações metálicas, covalentes, né, como ligações de pontes de hidrogênio, coisa desse tipo. Então, para todas elas, né, ou uma mistura deles, né, para todas elas, né, nós vamos considerar essa primeira aproximação do sólido aqui como sendo o modelo de Einstein, ok?
Então, veja, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode tirar dessa situação aí. Então, a gente vai considerar o seguinte, olha lá. Definição de um sólido rígido e um sólido deformável. Então, nós precisamos agora fazer a comparação, o que é um sólido rígido e o que é um sólido deformável. O sólido rígido, ele vai obedecer aquelas 3 leis de Newton. A primeira, da inércia, a segunda, da força, a terceira, da ação e reação. Certo? O sólido rígido vai obedecer essas 3 forças. Mas o sólido deformado vai obedecer uma 4ª lei, que é a de Hooke. Certo? Que é a lei de Hooke. E como que é essa lei? A força que eu exerço sobre ele é menos K, variação do comprimento. Então, essa aqui vai se chamar lei constitutiva. O que é? Ela faz parte da constituição do material. Se o material for de um tipo, vai ter essa lei. Se o material for de outro tipo, vai ter outra lei. Mas sempre vai existir uma 4ª lei. Então, para o sólido rígido, nós não vamos considerar a 4ª lei por enquanto. Tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer a distinção aqui. Então, nós falamos do material, falamos como ele se comporta, e aí nós vamos deixar de ladinho essa força e pensar só nas 3 leis para o sólido. Depois, quando a gente entender como funciona o sólido rígido, a gente coloca a deformação e estuda junto com essa 4ª lei aqui, que é a de Hooke, né? Porque essas 3 leis aqui são de Newton, né? Newton. Tá? Então, vamos lá. Aí nós vamos ter sólidos rígidos, os corpos, na verdade, né? Os materiais, né? A gente vai ter que aprender a distinguir quando o material é rígido, quando ele é deformável, quando ele é fluídico. Tá? No caso aqui, o fluido é o líquido e o gasoso. Ok? Então, o sólido vai ser ou rígido ou deformável. Bom, então, vamos ver aqui a definição de sólido rígido. Um material é considerado rígido quando não se deforma, ou seja, o sólido é rígido quando a distância relativa entre 2 qualquer pontos materiais não se altera no corpo, mesmo que esteja sujeito a uma força externa ou interna. Então, vamos ver lá. Como é que seria isso? Eu tenho um sólido aqui, tá? Aí eu pego 2 pontos dentro do corpo, certo? Aí eu faço força. Para lá, para todo lado, faço força. Certo? E eu estou com esses 2 pontinhos aqui. Vou trocar de cor aqui para vocês enxergarem melhor. Então, os 2 pontinhos aqui. Se eu fizer uma força, essa separação é chamada de D aqui, tá? Se eu fizer uma força F aqui, tá? Para cá, para cá. Essa distância mudar, ele não é rígido. Ele é deformado. Se eu fizer uma força F e essa distância aqui permanecer idêntica, então ele é rígido. É isso que ele está falando aqui, ó. Um sólido rígido, quando a distância relativa entre 2 quaisquer pontos, eu pego qualquer ponto, não se altera mesmo que esteja sujeito a uma força externa. Entendeu? Vou pegar a borracha aqui. Ok? Então, é isso que nós vamos considerar como um sólido rígido. Então, aqui já é uma questão de prova, né? Definir o que é um sólido rígido. Ok? Então, você veja, para a gente saber o que era um sólido rígido, né, a gente primeiro teve que entender a constituição do material, né? E separar a ideia do rígido da ideia do deformável. Tá certo? Professor, Oi, pode falar. um corpo rígido é a mesma coisa que um sólido rígido? É a mesma coisa. Corpo é porque você não está querendo se preocupar com as formas geométricas, né? Normalmente. Deixa eu mudar aqui o som para sair o seu som aqui no meu ouvido, senão atrapalha aqui o pessoal daqui de casa. Tá? Corpo rígido e sólido rígido são sinônimos, né?
Então, quando a gente está pensando sempre em sólido, a gente está pensando em um material, né, já com uma aplicação definida, né? Então, aí você está pensando em material. Eu falo corpo, a gente tem uma pedra, né? É qualquer pedaço de matéria, assim, que corpo, né? A definição de corpo, qualquer pedaço de matéria. Aí, é claro, você tem o estado, né? O estado sólido também, né? São sinônimos, né? São sinônimos. Bom, vamos ver aqui mais alguma coisa sobre essa parte aqui da conceituação. Então, como é que a gente conceitua, no caso, né? Para a gente não precisar olhar para as ligações químicas, né? Você vai ter dois átomos lá, uma ligação química. Então, eu quero fazer um conceito, né? Matemático, para eu não precisar olhar para essas ligações químicas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar uma coisa chamada contínuo, né? Então, o que é o contínuo? Eu pego o material, né? Eu estou olhando ele numa escala tão grande que eu não estou vendo nenhum átomo. Então, é como se ele fosse uma pasta, uma coisa única. Não tem separação entre pontinhos e pontinhos, né? Então, por que eu faço isso? Porque essa ideia do contínuo, ela nasceu antes do homem descobrir a teoria atômica, tá? Então, eles já estudavam o sólido como contínuo. Depois é que houve o detalhe dos átomos, né? Que foi surgindo. Mas a teoria continuou válida, né? Então, ela é uma teoria fenomenológica, que ela estuda os fenômenos. O que é fenômeno? Fenômeno quer dizer aparência, aquilo que você faz ao corpo e o corpo como ele responde. Então, sempre fenômeno é uma coisa que tem causa e efeito, né? Efeito. Então, se aperta, ele deforma, né? Você joga calor, ele esquenta. Isso é causa e efeito, causa e efeito. Então, isso chama-se fenomenológico, né? O comportamento é como é que ele vai reagir, né? Então, foi feita essa teoria do contínuo, tá bom? Então, a matéria é indefinidamente divisível, né? Você pode cortar esse sólido, nunca vai chegar no átomo, né? Como aquela teoria do Demócrito lá e do Leucipo e do Demócrito. Não, nós não vamos chegar no átomo nessa imaginação do contínuo, tá? Por quê? Porque não estamos preocupados com a estrutura atômica. E aí, veja só, algumas coisas, por exemplo, podem ser consideradas contínuas, não? Um gás, um líquido ou um sólido, dependendo das circunstâncias, né? Então, nós precisamos de definir uma escala. Por exemplo, se eu tiver 10 a 15 partículas, né, já posso considerar um limite termodinâmico contínuo, ou seja, as características desse conjunto de partículas já vai ser as características do sólido. Então, eu tenho um sólido, né? Ok? E aí eu pego uma região aqui com 10 a 15 partículas. Então, essa região aqui, ela já não ela não separa os átomos, assim como o sólido. Então, ela é característica para representar o sólido. Então, é como se eu tivesse que dividir os sólidos, né, nessa escala. Eu não reduzo abaixo disso aqui. Tá bom? Aí eu tenho a hipótese do contínuo, que é o que a gente está falando aqui. Então, essa mecânica que considera essa situação aqui, né, é chamada de mecânica dos meios contínuos. Tá certo? Ela estuda tanto os sólidos e os fluidos, tá? E a única coisa que a gente ainda pode considerar é a deformação. Só que no caso, você vai ter a mecânica do contínuo para o corpo rígido ou para o corpo deformável, tá bom? Só que nessa ideia do contínuo, né, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma redução, né? Como nós vimos aqui, ó. Estamos fazendo uma redução, tá? Então, aqui ainda nós poderíamos pensar em átomos, né? Aqui ainda poderíamos pensar em átomos, né? Mas aqui não. Então, nós estamos tirando só as características principais que nos interessam. Bom, vamos lá. Aí, olha, nós vamos ter dois tipos de movimento para esse sólido, translação e rotação, tá?
Deformação também vai ser um tipo de movimento, né? Movimento é tudo que tem mudança, né? Mudança, tudo que apresenta mudança é chamado de movimento. Então, no caso dessa matéria, né, essa matéria 1, nós não vamos considerar a deformação, só na matéria 2. Na matéria 2, as deformações são elásticas, e agora nós vamos considerar apenas translação ou rotação. Bom, então, depois vocês dão uma leitura nesse texto aqui, né, que eu estou explicando aqui por cima, né, pegando suas ideias gerais, vocês podem ler com calma. Então, olha aqui, ó. Então, o corpo, né, e um pedaço dele, que vai ter uma massa infinitesimal dm, só que esse infinitesimal para nós aqui, ó, é 10 a 15 partículas. Tá? Então, ele tem um dm, um dv, e aí eu vou fazendo esse cubinho desse tamanho aqui se repetir, né? Como se fosse o pixel de uma tela de computador. Você vai se repetindo, 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 até montar um sólido. Então, a escala do corpo, certo? Essa escala do corpo é maior que a escala desse Lzinho aqui, que é o comprimento desse limite aqui, tá bom? Então, aqui conta uma história, um pouco da história da mecânica do contínuo, quando ela começou lá na Grécia, né, os corpos e as partículas, né, depois veio para os trabalhos de Galileu, né, Newton, Leibniz, essa Marquesa Châtelet de Laumont, que ela que ajudou o Newton a ficar famoso, colocou as leis de Newton do jeito que a gente conhece, e o Leibniz também. Se você olhar os originais do Newton, não tá as leis como a gente coloca, um pouquinho diferente. Depois vem as equações de Euler-Lagrange, foram desenvolvendo, aqui é um pouco da história, tá? Até chegar na mecânica do contínuo. Então, teve todo um progresso, né, para nós chegarmos nessa mecânica do contínuo. E aí depois teve um outro cara, que já na nossa era, que desenvolveu um tensor muito importante para os estudos das deformações. Tá? Bom, aí nessa história também entra o Hooke, né? O Newton, né? O Hooke era professor do Newton. Deixa eu ver o que mais. E aí nós temos um pouquinho da história, né? O Newton lança o trabalho dele em 1687 e tal. Ele definiu o que era um fluido viscoso newtoniano e assim por diante. Aí ele definiu a lei dele lá, né? Como está escrito no livro dele, ele definindo a lei de Hooke para os fluidos. Depois teve uma outra teoria, né, para envolver os materiais viscoelásticos, né? Porque até então era só os elásticos, né? Aí veio uma teoria para envolver os viscoelásticos. Isso aqui já está no século passado, século 1929 e assim por diante. Aí em 1950, ó, tem mais outros resultados e assim por diante. E até um resultado recente, né, 2001. Então, toda uma historinha aí para vocês ficarem sabendo como é que se desenvolveu essa hipótese do contínuo, né, para explicar os materiais até o dia de hoje. Então, vamos ver lá. Então, vamos ver como é que a gente vai alcançar a escala do contínuo. Então, ó, eu imagino um único átomo e coloco um cubo ao redor dele. Então, a densidade desse cubo vai ser a massa desse átomo dividido por esse volume aqui, ó. Se eu pegar esse outro cubo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a densidade vai ser a massa de 8 átomos dividido por o volume desse daqui. Aí eu vou aumentando, ó. Vou aumentando, vou aumentando. Então vai chegar uma hora que a escala é tão grande que eu já não vou ver mais esses átomos, tá? Então, quando eu tiver a 10 a 15 partículas, né, eu já estou considerando um elemento infinitesimal dentro do meu sólido, tá bom? Então, essa é assim que nós vamos considerar a nossa aproximação. E vamos supor aqui, ó. Supor que você tem uma corrente elétrica e os elétrons estão passando aqui, ó. Tá? O elétron sai de um átomo, passa para o outro, sai do outro, passa para o outro, sai do outro, passa para o outro. Então, os elétrons estão correndo nesse átomo, de átomo em átomo, né, no material, na verdade, e ele tem um caminho livre médio L, né? Mais ou menos um tamanho L aqui. Então, o que tem que fazer para eu considerar esse sólido
contínuo, né? Se eu pegar uma região próxima, com L, muito próximo de L, não, você está vendo os átomos aqui, né? O núcleo e os elétrons, né? Então, não está sendo contínuo. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que pegar uma escala muito, muito maior. Tá? Não sei que símbolo maluco que apareceu, mas essa aqui tinha que ser muito, muito maior. Bom. Ah, não, esse aqui é da mesma ordem. Não, esse aqui foi outro. Aqui é muito, muito maior, já está aqui. Esse aqui é o aproximadamente, né? Parecido. Bom, então vamos ver lá. Esse caminho livre médio, né, tem várias, livre caminho livre médio, é tudo sinônimo, né? A maneira como traduz do inglês é que fica diferente. Então eu quero que o tamanho do meu sólido seja muito maior que a separação dos átomos entre eles, tá? Ou do caminho livre médio. Então o que vai acontecer, ó? A quantidade de massa em relação ao volume, ó, ela vai oscilar, mas vai chegar a um ponto que ela vai ficar proporcional. Quando ela ficar proporcional, né, esse aqui é o limite de 10 a 15 partículas, a densidade ela não oscila mais, ela se torna constante. Então, a densidade de um pedaço do material, né, a densidade de um pequeno pedaço, quando eu atingir esse limite de átomos de 10 a 15, né, a densidade desse material, que é dm/dv, é igual à densidade m sobre v do material. Certo? Então, aqui, ó. Então, aí, ela passa a ser constante. Então, ρ dm/dv é igual a m sobre v. Então, a gente chama isso aqui de condição de homogeneidade, ou seja, um pedaço é igual ao todo. Tá? Ou seja, um pedaço pequeno é igual ao pedaço grande. Isso se chama condição de homogeneidade. Vai ser muito útil para nós, essa definição de homogeneidade. Tá bom? Então, ó, o que vai ser densidade? É o limite, com ΔV tendendo a zero, e dm/dv. Né? Só que o nosso zero aqui não é absolutamente o zero, né? É esse limite aqui, ó. Por quê? Porque abaixo desse limite a densidade não é constante, olha aqui, ó. Começa a flutuar, e nós queremos ter uma densidade constante para o nosso material. Bom, eu coloquei aqui o sinônimo, ó, livre caminho médio de colisões, são todos nomes equivalentes. Bom, então aí, olha só, é esse o limite do contínuo. Você já não está vendo os átomos, você está tendo uma região pequena, né? Essa região pequena é de 10 a 15 átomos, né? E aí você tem a definição do seu meio contínuo. Então, quando eu perguntar para vocês na prova qual que é a definição, né, para você ter a consideração de um meio contínuo, você tem que considerar um limite de densidade constante, certo? E uma escala muito maior, né, com um número de átomos superior a 10 a 15. Bom? Vamos ver lá. Então, essa é uma hipótese. A gente tem que ter essa hipótese, né? A gente tem que estabelecer quais são os limites, né? Para poder a gente trabalhar bem com essa hipótese. Por quê? Porque os valores que a gente vai obter tem que ser compatível com a nossa hipótese, né? Senão, a gente começa a obter valores na teoria, né? Que não são compatíveis, então já não está satisfazendo essa hipótese. E aqui é o proporcional, eu não sei por que ficou. Rapaz, toda vez eu olho, vejo um símbolo errado nessa edição desse livro aqui. Já mandei umas tantas vezes para lá, o pessoal... Vou até anotar isso aqui, porque eu estou em que página? 227. Deixa eu anotar lá, porque é complicado. Toda vez eu descubro um... 227. E não sei o que eles futucam aí que... Não, aqui nessa edição tá ótimo. Aqui na edição impressa tá ótimo, mas nessa edição aqui nova, meu Deus do céu. Vai uma coisa, eu mando para corrigir,
corrige e volta com um erro de outra coisa. O limite superior, onde é que está? Não, aqui para mim está certo. Na versão impressa está certo, não apareceu esse erro aí. Só apareceu nessa versão aqui, eu não sei se é por causa desse browser aqui, que eu não sei. Complicado. Se mandar editar um livro, depois, toda vez que você conserta uma coisa, aparece uma nova. Não sei o que eles futucam lá. Bom, vamos lá. Então, opa. Apareceu outra coisa aqui. Então, vamos comparar mais uma coisa de sólido com fluido, para a gente ter uma ideia. Por exemplo, se você passar um fluido em cima de uma superfície, as velocidades da camada de fluido, quando você estiver bem encostado aqui, ó, existe uma condição que chama condição de não deslizamento, que um fluido em contato com uma superfície que tem velocidade igual a zero, possui velocidade zero aqui. Aí, na próxima camada já é um pouquinho maior, 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 maior. Então, o fluido ele tem esse perfil de velocidade. Então, essa aqui é chamada de problemas de equações diferenciais precisam de condições externas, né? Quer dizer, condições externas iniciais e de contorno para poder ser resolvido, né? Porque quando você estiver resolvendo um problema no sólido, você tem que... Opa, ficou doidão, doidão, doidão. Tem alguma forma aqui de apagar isso aqui que eu mexo, ele fica maluco. Vamos ver lá. Então, quando você está resolvendo um problema de um sólido, então você precisa dizer que o sólido, por exemplo, está travado numa posição, está fazendo força na outra. Então, essas condições, chamadas condições de contorno. No fluido também é a mesma coisa. Então, todos os problemas de equações diferenciais da física ou da engenharia precisam de condições externas, que são chamadas de condições iniciais e de contorno. Condições iniciais é em tempo t igual a zero, por exemplo. Qual é a condição no tempo t igual a zero? E condições do contorno é condições em x igual a zero, por exemplo, x igual a L, que é o comprimento. Então, nos extremos do material, né? Em zero e em L. Tá certo? Então, o que vai acontecer? No fluido, aparece isso aqui. E no sólido, o que vai aparecer? Ó? O atrito, né? Certo? Então, se eu encostar um sólido numa superfície, né, eu vou ter atrito. Tá? Então, da mesma forma que eu tenho uma resistência, que a gente chama aqui, ó, friccional, né? Uma propriedade reológica mais importante de qualquer matéria é uma resistência friccional, resistência interna de um sólido, contra qualquer mudança na posição do seu elemento volumétrico, né? Então, assim como eu vou ter resistências internas nos sólidos, né, que você está tentando mover uma posição para outra, eu também vou ter uma resistência em contato com uma superfície. Essa daqui, ó, a gente chama de atrito. E essa interna, né, a gente chama de resistência interna ou resistência friccional. A mesma coisa se fosse um fluido, né? Um fluido, né, ele também tem resistência interna. Tá bom? Então, são analogias para a gente tentar aprender por comparação. Então, gente, nessa aula, né, fazendo agora um resumo, né, vamos voltar lá, o que nós vimos? Nós aprendemos sobre os materiais sólidos, né? Nós queremos saber quais são todas as possibilidades que o material sólido tem e todas as suas propriedades, né? Então, nós vimos a questão da separação dos átomos, né? Vimos que ele pode apresentar deformações, né? Ser chamado de um sólido rígido ou um sólido não rígido, né? Ou deformável. Nós vimos as escalas de observação, né?
até a escala atômica, tá? Nós aprendemos a tirar da nossa informação apenas aquilo que nos interessa, que é chamado de uma redução fenomenológica, né? Nós partimos de um corpo real, tiramos a textura, né? Ficou só com as deformações, depois tiramos a deformação, ficou só com o corpo rígido. Com isso, nós aprendemos sobre as ligações, né? Que compõem o material sólido, a equação iônica covalente metálica, né? Nós aprendemos que para cada uma dessas, você tem uma equação como essa daqui, só muda os expoentes, né? E aí nós aprendemos a aproximar essa conexão, essa ligação aqui por uma parábola. E nessa aproximação, nós fizemos uma série de Taylor, né? Tiramos a energia é proporcional ao quadrado, né? Portanto, é uma parábola, né? A energia potencial, daqui, né? Então, isso aqui faz com que a gente pense, imagine que o sólido é ligado por uma mola, como o modelo de Einstein, né? Somando todas as deformações de uma força que está sendo feita no sólido, a gente tem a deformação macroscópica, diferente da deformação microscópica, né? E essa ideia do Einstein, do sólido harmônico, serve para explicar o material frágil, né, que obedece à lei de Hooke. Professor, Oi, pode falar. e esse material, ele é um material elástico linear, né? Isso, exatamente. Vamos lá, como ele falou aí. Quem foi que falou? Foi o Fui eu, professor Danilo. Danilo. Então, vamos lá, Danilo. Então, se eu tiver uma força, né, por área, né, nós vamos ter uma tensão, força por área. Aí nós vamos ter uma deformação, variação do comprimento pelo comprimento. Então, vai ser uma deformação. Então, esse material vai se comportar como? Ele vai subir, aí aqui ele vai se romper. Se ele não se romper, você vai e volta. Esse gráfico sobe e desce, sobe e desce. Então, significa que você está separando o material aqui, ó, tracionando até um limite, depois ele volta. Se você comprimir também... É por isso que é mola, então, né, professor? Por causa Isso, da lei de Hooke. exatamente. Exatamente, por causa da lei de Hooke. Então, veja só, num gráfico de tensão por deformação, que vocês já viram em CM, ele vai ser uma reta. Agora, se ele plastificar, ele vai ter um outro pedaço aqui. Tá? Então, essa região é a região plástica. Nós não vamos considerar nessa matéria. Nós vamos considerar a região elástica. Por quê? Porque nós estamos trabalhando pensando em estruturas. Por exemplo, uma coluna, certo? Um eixo, tá? Então, você não quer que esse material fique deformado, ó. Você não quer que essa coluna tenha deformação plástica, entendeu? Então, você quer guardar a forma original. Por quê? Por exemplo, imagine que você está entrando no telhado da sua casa e você está vindo a viga. Oh, meu Deus do céu. Acho que tem uma opção aqui, quando você arrasta, ele sobe. Aprendi a manusear essa telinha, depois tem que olhar no manual. Vamos supor que você está entrando no telhado da sua casa, você está vendo a viga da entrada da sua casa assim, curva, né? O telhado está aqui. Aí você vai pensar que vai cair, né? Porque você está olhando, está vendo curva. Então, quando você entra na sua casa, você quer ver a viguinha reta. Certo? Então, você também tem que se preocupar com a parte estética, né? Para não causar efeito psicológico, né? Embora, às vezes, pode ser que uma viga curvada ainda não vá se romper, mas você tem que guardar esse limite aqui. Então, você tem que manter o material com a mesma aparência anterior, né? Como se ele não tivesse força aplicada. Por quê? Para não dar um efeito psicológico de insegurança. Então, no caso, né, vai considerar um corpo rígido, né, abaixo desse limite aqui, ó, é importante para você fazer um design de uma peça, por exemplo, tá? Ou um design de uma coluna, tá bom? Então, isso é importante a gente também considerar, tá? Bom, deixa eu apagando aqui. Bom, apagar, eu estou usando essa luzinha aqui a primeira vez, viu, pessoal? Me perdoa aí por essas baguncinhas aqui, porque tem hora que eu estou olhando para a tela e estou riscando numa mesa preta aqui.
Às vezes eu não aperto no lugar certinho. Bom, vamos lá. Então, foi isso que nós aprendemos. Nós aprendemos a simplificação de Einstein. Por que eu estou dando essa simplificação de Einstein? Porque em CM, vocês já viram ela, e vocês vão ver ela em outras disciplinas, em termodinâmica, por exemplo. Tá? Então, é para vocês unir a mecânica dos materiais, né? A mecânica, a termodinâmica, a CM. Então, vocês vão aprender a juntar as visões das disciplinas, tá bom? Por isso que eu estou falando isso. Em CM, vocês aprenderam sobre ligações metálicas, covalentes, que são os materiais cerâmicos, e poliméricas, quando tem as outras ligações também, né? Aí, veja só, como nós estamos tratando de materiais sólidos, nós não estamos separando se é metálico, cerâmico ou polimérico. Apenas nós queremos que ele seja material frágil, como o Danilo falou aí, tá? Material elástico linear. E agora nós vamos estudar, né, a próxima aula, como se aplica novamente, né, as 3 leis de Newton, né, para esse tipo de material. Bom? Aí nós fizemos comparação entre gás, líquido e sólido, né? Fizemos o limite termodinâmico, que a gente chama, que 10 a 15 partículas, né? Definimos uma densidade para essa situação, né? Falamos um pouco da história, eu passei muito rápido por aqui, mas depois vocês leem isso aqui. Mais ou menos 150 anos, né? Onde nós temos aí as definições sendo elaboradas, né, até o dia de hoje, e o limite do contínuo, né? Como é que foi montado o limite do contínuo. Bom, não deixem de ler o texto para poder entender bem essa aula. Desculpe aí essa falha aqui é um L aproximadamente um Lzinho, né? No meu livro aqui tá ótimo, aqui nessa impressão aqui ficou ruim, tá? Então, veja só, se eu disser assim, professor, mas se eu quiser estudar esse limite aqui abaixo, para baixo, eu não quero olhar ele, quero pegar um microscópio potente e ficar vendo quantas partículas eu vou pondo, como que varia a densidade, como varia todas as propriedades do material. Que mecânica que é essa? É chamada mecânica estatística, tá? Não é a nossa mecânica dos sólidos. Por quê? Porque a escala de observação dela é muito pequena, tá? Então, é por isso que é chamada de mecânica estatística. E os efeitos já vão ser estatísticos, tá bom? Deixa eu ver o que mais que nós vimos. A hipótese do contínuo, né? E as restrições, né? Restrições ou vínculos é a mesma coisa, né? E a condição de atrito. Ou seja, como é que é feita a condição de atrito de um fluido e como é que é feita a condição de atrito de um sólido. Né? Você tentar arrastar um sólido, né? Por cima da superfície, ele em contato aqui embaixo, né? Ele pode até deformar, né? Um pouquinho aqui, como está deformado aqui. Mas ele vai ter um atrito aqui nessa superfície. Muito parecido com o atrito que um fluido tem. Só que o fluido, ele distribui a velocidade, né? E o sólido não, né? Ele vai andar todo mundo junto, né? Apenas vai ter uma força de atrito aqui. Se você fizer uma força para cá. Tá bom? Professor, Oi. essa questão de cisalhamento, ela tá ligada ao contorno de grão também? Não. Não. Não tem relação direta, não. Cisalhamento é assim, você tem uma superfície e você faz força paralela à superfície. Ó, ou perpendicular ao vetor normal. Você tem um vetor normal aqui, você está fazendo uma força nessa aqui, raspando, ó. Uma força de raspagem. Isso é cisalhamento. Se você tiver uma força paralela ao vetor normal, ó, aí já é tração. Ó, por exemplo, você está puxando para cá e está puxando para lá. Então, ó, toda vez que você vê uma superfície, a normal está saindo dela. Aí, conforme você olha a força, aí você diz se é cisalhamento ou se é... Então, você fala assim, ó, quando ela raspa a superfície, você diz que ela está paralela à superfície, mas perpendicular ao vetor normal. Então, isso se chama de cisalhamento. Quando ela está perpendicular à superfície,
ou paralela ao vetor normal, você chama de força normal. Né? Então, essa é a diferença. Então, essa aqui, ó, ela, aqui tem uma superfície, né? E essa força está sendo feita aqui. Então, ela está sendo uma força de cisalhamento. É que ele fala que tende a causar uma deformação. Daí seria no meio macro ou Não, tanto no faz. nível molecular? Tanto faz. É porque aqui ele está olhando o macro, né? Mas se você tivesse aqui um grãozinho aqui, como você está tentando imaginar, você poderia ter um cisalhamento. Poderia. Né? Nada impede de você olhar numa escala pequena, né? Mas aí você tem que ter condição exatamente assim, ó, que é essa parte está fixa e essa outra lá. Ou você coloca duas forças opostas mesmo, né? Uma para lá, outra para cá, né? Você coloca duas forças opostas, você vai ter cisalhamento. Tá? Mas tem que raspar a superfície. Tem que estar passando por cima. Não pode ser... Porque assim, ó, se você pega um material aqui, ó, quer ver? Pegar um cilindro aqui, vou pensar no cilindro. Então, ó, você puxa para cá, né? Você puxa para lá. Se você pegar esse mesmo cilindro aqui, ó, você comprime ele para cá e comprime ele para cá. Então, isso aqui é força, né? Força. Então, onde está a sua normal? Normal é uma coisa que está apontando pela superfície, ó. Normal está aqui, ó. Normal está aqui. Então, nessa, a força está ao contrário da normal, nessa força está a favor da normal. Quando a força está a favor da normal, é tração. Quando a força está ao contrário à normal, é compressão. Certo? Agora, vamos pegar o mesmo cilindro e fazer uma força raspando, ó. Certo? Aí aqui já seria cisalhamento. Mas eu posso cisalhar a superfície do cilindro também. Então, se eu fizer uma força raspando aqui, ó, cisalhamento. Entendeu? Então, sempre que estiver raspando, é cisalhamento. Tá certo? Bom, então, gente, essa foi a aula de hoje. Então, aqui tem umas perguntinhas. Essas perguntinhas vão lá para o questionário, para a preparação para a prova, tá? Então, ó, explique quais são os níveis estruturais. Quais níveis que nós vimos aqui dos sólidos, né? Tem uma figura lá que está explicando esses níveis lá do texto. Explique o modelo clássico do Einstein. O que ele pensou com as ligações químicas para ele ter esse modelo por molas. Como se define um corpo rígido e um corpo deformado? Então, são algumas perguntinhas, tá? Vocês podem olhar coisas no Callister, né? Tem uma referência aqui, né, que eu tirei do Callister. Certo? Tem 2 livros do Callister que eu peguei. Tem um livro de fluidos do McDonald's que fala a parte de fluidos, né? Peguei coisas também do Halliday, né? Um livro antigo muito bom também que eu tenho. E assim por diante. Tá bom? E tem um site aqui que fala sobre ligações químicas, também muito interessante. Ok? Então, na próxima aula, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar equilíbrio dinâmico. Tá? E aí nós vimos equilíbrio estático, né, que é a somatória das forças igual a zero, é a somatória dos momentos igual a zero, e agora equilíbrio dinâmico. E depois, o último capítulo, que é o capítulo 7, vai ser estruturas. Tá bom? Aí na segunda matéria continua com as estruturas. Tá? Nessa matéria começa as estruturas e termina na matéria 2. Tá? Então eu vou encerrar aqui a gravação. Então, até semana que vem. Estudem, porque isso aqui já começa a ter, como é que fala? Formulário, né? Se alguém tem alguma pergunta, pode falar agora, porque aí eu deixo registrada também a pergunta aqui pela gravação. Já estamos com 1h e 43 minutos de aula. Alguma pergunta? Creio que não, professor. Tá bom, então vou encerrar, então. Muito obrigado, até semana que vem.